Olá, Deus abençoe a sua vida, que essa palavra encontre o seu coração aberto nesse momento para receber algo do Senhor, que Deus fale ao seu coração enquanto nós meditamos na sua palavra. Quem não gosta de um filme de ação? Boa parte de nós gostamos, né? Tinha até alguns anos atrás uma série de filmes de ação que chamava Missão Impossível, aqueles filmes que mantêm a nossa atenção do começo ao fim, né? Quem não gosta de ver um filme onde um herói consegue salvar uma cidade de uma tragédia ou consegue resolver um problema? Quem não gosta de ver um detetive desvendando um mistério, desvendando um crime? Nós ficamos presos, né, nesses filmes, nesses enredos. Mas nós também temos uma missão especial, né? Estamos aqui com propósitos muito bem definidos pelo nosso agenciador, que é Jesus, né? É a Ele que nós representamos nas nossas batalhas aqui, nesse grande cenário que nós chamamos de mundo. Há muitas tarefas a serem executadas, há muitas pessoas a serem alcançadas, há pessoas a serem salvas, há pessoas precisando de conforto, de encorajamento, de paz. Diferente dos filmes de ação, onde muitas vezes o herói age sozinho e às vezes até desrespeita alguma autoridade, alguma lei, nós somos chamados por Deus a respeitar as autoridades, a honrar as pessoas, a obedecer, né, a seguir princípios que são muito claros, já determinados na palavra de Deus. E é sobre alguns desses princípios que nós vamos falar hoje, né? Lá no nosso texto que está em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11, diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Tem um episódio interessante na vida de um homem chamado Angus Buchan. Ele foi um fazendeiro que se estabeleceu numa cidadezinha da África do Sul e ele teve propósito muito específico ali, porque daquele local ele saía para evangelizar, ele viajava por vários países do mundo pregando o evangelho. E numa dessas ocasiões ele foi convidado a visitar um rei. Esse rei era da tribo dos Zulus e era descendente de Shaka Zulu, que foi um grande guerreiro dessa etnia africana, né? E esse rei, ele tinha milhares de seguidores, tinha uma história forte por trás dele. E quando Angus chegou no palácio desse rei, ele se surpreendeu com a grandeza daquele local, com a segurança dos guardas armados pelos quais ele teve que passar à medida que ele ia chegando ali, que eram encarregados de proteger o rei. E naquele momento, chegando naquele local, ele disse que os seus joelhos começaram a tremer. Ele ficou muito nervoso, ele não sabia como proceder, ele nunca tinha estado antes diante de um rei, ele não sabia quais os protocolos que ele deveria seguir quando ele estivesse na presença do rei, até porque há diferenças, né, entre culturas, entre povos, então ele estava bastante tenso naquele momento. E quando ele estava atravessando a porta ali que levaria até o rei,
ele diz que sentiu claramente a voz do Espírito Santo falando com ele. E o Espírito Santo disse a ele assim: Angus, esse homem que você vai visitar, ele é um rei e você deve respeitá-lo como rei, né? Ele representa uma nação, que é a nação Zulu, mas você não deve esquecer que você representa o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Lembre-se de que eu também sou o rei deste rei que você está indo visitar. E diante dessa palavra, ele seguiu confiante, ele aquietou o seu coração e com humildade ali diante daquele rei, ele teve a oportunidade de falar de Jesus, de pregar o evangelho, e o rei pediu até que ele pregasse na sua própria língua, que é a língua Zulu. Ele diz que ainda não dominava aquele idioma, mas o Espírito Santo o capacitou e ele sentiu claramente que o Espírito Santo colocava as palavras na sua boca, né? Como embaixador de Cristo, Angus foi capaz de falar ao rei dos Zulus e nós, né, temos autoridade no nome do Senhor Jesus, também como embaixadores dele, a pregar a quem quer que seja. Tem muitas pessoas nos observando o tempo todo. Em Hebreus 12, versículo 1, diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, né? Nós temos autoridade diante dessas pessoas de falar e agir como representantes do Senhor Jesus. Fazer em nome dele significa que nós devemos fazer, nós devemos agir da forma como o Senhor Jesus agiria. Nós devemos fazer o que ele faria, exatamente como ele faria. Se ele estivesse aqui, né, presencialmente ainda como já esteve. Isso é ser embaixador, né? Isso é ser representante de uma autoridade maior. Você vai fazer exatamente aquilo que aquela autoridade faria no seu lugar, né? Isso nos traz um certo temor, mas também uma responsabilidade, uma grande responsabilidade. E Deus conta conosco para isso, né? Nesse texto que nós lemos, Pedro está falando de um procedimento exemplar, como devem ser as nossas atitudes, né? Ele fala de se abster das paixões da carne, ele fala das boas obras, ele fala de fazer o bem, e ele fala também da sujeição às autoridades, do respeito às autoridades. Deus instituiu o princípio de autoridade, essa hierarquia que existe, e Deus espera que nós obedeçamos a esse princípio. No versículo 17 diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. O único motivo pelo qual nós somos autorizados a não obedecer uma autoridade é quando esta se opor a Deus, né? Aí nessa situação, o nosso chefe maior, né? É a ele que nós sempre temos que obedecer em primeiro lugar. E Pedro fala ainda que por causa desse procedimento, de acordo com a vontade de Deus, aqueles que se opõem vão se calar. Olha que interessante no versículo 15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. O nosso procedimento deve ser de tal forma que só tenham coisas boas a falar de nós, né? Devemos evitar motivos de acusação, de escândalo, de tropeço, de mau testemunho, né? Pelo contrário, que muitos venham a glorificar a Deus através do nosso testemunho. Diz no versículo 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Nós podemos estar vendo uma situação muito difícil nesse momento, né? Algo muito ruim que estamos vivendo, que estamos passando, mas Deus tem propósitos no meio de tudo isso, mesmo que a gente queira que tudo isso passe logo, né? Precisamos nos lembrar que Deus tem propósitos em tudo isso e que nós estamos incluídos nesses propósitos de Deus, né? Quer gostemos ou não, quer você aceite ou não, você está incluído nos propósitos de Deus. Nós somos parte de um plano
maior de Deus. Já fomos separados para isso, nós temos uma marca, nós temos um selo real sobre a nossa vida. Quando nós recebemos Jesus, nós passamos a ser propriedade do Senhor, nós não somos mais de nós mesmos, né? No mesmo capítulo 2 de 1 Pedro, um pouquinho antes do texto que nós lemos, no versículo 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando você tiver a tendência de olhar tudo de uma forma negativa, de reclamar, quando você se sentir cansado, sobrecarregado, desanimado, até mesmo apreensivo ou com medo, lembre-se de que você é embaixador de Cristo, lembre-se de quem você representa aqui, lembre-se desses propósitos que estão sendo cumpridos através da sua vida, através da minha vida. Lembre-se que você representa o Rei dos Reis, né? E qual é a sua missão? A principal é glorificar o nome dele, glorificar o nome de Deus. Procure descobrir como Deus está desejando usar a sua vida nesse momento. Qual a parte, né? Qual é a sua parte no cumprimento dos propósitos de Deus. Não perca a oportunidade de viver com intensidade esse momento da sua vida, né? De viver com ação, com o melhor que você pode fazer nesse momento da sua vida. Tudo que você faz está sendo observado pelas pessoas ao seu redor, né? E deve conduzir outros a glorificar a Deus e não dar motivo algum para que o nome de Deus seja denegrido, né? Através de um mau comportamento, de um mau procedimento. Que o Senhor nos ajude a ficar firmes, né, nesta palavra, ficar firmes com relação à nossa identidade em Cristo, né, a essa marca, a esse selo que nós já temos diante do Senhor e a nos posicionarmos realmente como embaixadores do Senhor aqui, né? Que Deus abençoe e continue usando a sua vida aonde você está. Vamos orar por isso. Senhor Deus querido, eu te agradeço por essa palavra, por nos relembrar quem nós somos diante do Senhor, por nos relembrar que há propósitos para estarmos aqui nesse momento, vivendo especificamente essa situação que estamos passando agora. Em tudo, ó Pai, o Senhor tem o controle e o Senhor sabe aonde as coisas vão chegar. E o Senhor sabe também como o Senhor pode usar as nossas vidas, como nós podemos cumprir esses propósitos junto com o Senhor e junto com tantos irmãos que estão com a mesma visão, que têm a mesma fé. Ó Pai, usa as nossas vidas, que nós possamos nos posicionar, lembrar realmente e trazer conosco essa verdade, ó Pai, de quem nós somos e que não estejamos intimidados diante de situações, diante de ameaças, mas que possamos lembrar sempre do Senhor acima de todas as coisas. Ó Deus, fortalece o nosso coração, fortalece a vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai, e que nós possamos observar o nosso procedimento, que nós possamos aproveitar as oportunidades e que o Senhor seja glorificado acima de todas as coisas. Esse é o desejo do meu coração com relação à minha vida. Eu sei que é o desejo de várias pessoas que estão orando agora também junto comigo. E é o desejo do Senhor. Faça cumprir, ó Deus, essa palavra nas nossas vidas, nos ajude a fazer a nossa parte. Nós oramos e te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de ministrar, de estar junto agora com os meus irmãos em oração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e você continue refletindo e meditando nessa palavra durante o seu dia. Amém.